Pode Vamos, fazer, certo? Vai lá. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para participar desse evangelho. Peço a sua gratidão por tudo que tem feito por todos nós que estamos aqui nesse grupo e por todos que não se encontram nele. Peço esclarecimento do nosso irmão que nos ensina todos os domingos, apresentando um capítulo do Evangelho para nos esclarecer melhor. Jesus, com estes ensinamentos que aprendemos todos os dias, eles nos fortalecem para que possamos prosseguir na nossa semana com mais clareza, mais coragem, mais determinação. Só tenho a agradecer a Ti, Jesus, por todos esses companheiros e por todos que estão ouvindo esses esclarecimentos. Muito obrigada, Senhor. Gratidão. Deus abençoe a todos, abençoe o nosso planeta e todos que estão à nossa volta. Assim seja. E assim seja. Então, muito bem, começando o estudo dessa tarde, né, o evangelho dessa tarde, nós vamos estar concluindo o capítulo 2, com a realeza terrestre, né? Vamos comparar, vamos compartilhar aqui o material, e eu creio que desta vez vai dar certo, porque na semana passada falhamos aí nesse ponto, né? Então, vamos aqui compartilhar a tela cheia, certo? E vamos lá. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, encerrando, é aquela parte em que tem as instruções dos Espíritos. E como todo o tema do segundo capítulo é o meu reino não é deste mundo, quando Jesus apresentava no seu diálogo com Pilatos, dizia, meu reino ainda neste mundo, ele não era um rei. Então, um dos espíritos que trouxe comentário, que foi aqui adicionado por Kardec, provavelmente outros também tenha colocado mais alguns comentários, né? Foi justamente um espírito que tinha sido uma rainha antes de desencarnar na França. Ela foi uma rainha de França, Havre, 1863, essa comunicação. E é interessante, ela, quando apresenta o que seria a vida do outro lado, para quem foi uma realeza, né? Vamos atender aqui em vamos entender esse texto lendo aqui um pouco, e depois vamos para os slides, porque aí poderemos fazer a apresentação com uma forma didática que fica melhor a compreensão. Então, tem esse título aqui, Uma Realeza Terrestre. E ela começa assim, né? Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Porque Jesus dizia que não era desse mundo, porque Jesus não é de um reino passageiro. E este mundo, tudo é passageiro, né? Inclusive, todas as dores são passageiras. Todos os momentos muito felizes também são passageiros. Porque aqui tudo passa, né? Como nos diz uma expressão de Chico Xavier, que diz tudo passará, né? E também um hino bonito, uma música bonita cantada por Roda Cedícia, né? Tudo passa e tudo passará. E muitos já utilizaram esse bordão também, tudo passa. E essa é a grande verdade. Então, ela, quando desencarnou, sentiu completamente a diferença, como seria do outro lado, né? E ela continua. O orgulho me perdeu na terra.
Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Esse é o ensino de Jesus, né? Podemos assim, ao resgatarmos o evangelho primitivo, nada do que vemos com os olhos terrestres, né? E nada que pegamos vai para o reino espiritual. Nada de matéria, nada do que é grosseiro, nada do que é grosseiro. Então, essa rainha, ela percebeu exatamente isto, é a mudança. Inclusive, ao do outro lado encontrar pessoas que talvez fossem até seus serviçais, numa situação bem melhor, para ver como ela achou difícil. E, evidentemente, para ela vir trazer essa comunicação, devia ser um espírito que teve uma certa evolução para reconhecer, né, esse grande impacto e vir trazer, assim, o seu testemunho. E ela diz mais, e como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo, rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Porque, principalmente naquela época, né, ela estava sendo concluído mais ou menos um período histórico, né, a Idade Média, os reis e as rainhas já se julgavam como muito abençoados por Deus e que já estariam diretos no céu. Algumas pessoas pensam dessa maneira, que quando uma pessoa aqui, numa encarnação, quando o espírito está vivendo uma experiência de encarnação, vivendo uma experiência humana, pensa que os bens terrestres, às vezes que consegue uma vida melhor financeiramente, com saúde, achar que é porque é um abençoado de Deus, não entende bem os ensinos divinos. A bênção não está vinculada à questão material. É uma questão puramente espiritual. Às vezes, um espírito que está sofrendo muito com as faltas dos bens terrestres, vivendo de uma maneira muito difícil, doente, pode estar tendo uma grande bênção, que é aquela bênção do resgate para que o espírito possa evoluir em determinadas fases de experiências terrestres. E ela estava justamente vendo essa grande diferença. Ela continua, que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, ela está falando do plano espiritual, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, não foi só uma questão de estar a poucos passos, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Ora, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas com tanta avidez se requestam na terra? E vejam, nós temos que nos lembrar, voltando um pouco atrás na história, que os reis e as rainhas naquela época, eles tinham todo tipo de serviços, todos trabalhavam para ele, era muito luxo, eles tinham eram centenas de jardineiros, pessoas da cozinha, tudo que queria estava às mãos. Não precisavam fazer absolutamente nada. E ela, de repente, quando chega lá, diz que viu pessoas que ela desprezava, podia ser até um desses jardineiros, serviçais, né? Só que, do outro lado, estava muito acima dela, né? Mas muito acima. Então, ela diz o seguinte aqui, olha, para se granjear um lugar neste reino que ela fala agora é o reino espiritual, né? São necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos perguntam o que foste, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugaste. Então, ela deixou bem claro, né? Então, quando chega do outro lado,
não tem esse negócio, olha, foi rainha, foi rei. Teve ou não teve as coisas? Vai perguntar o seguinte: quanto bem fizestes, né? Quantos fatos perdoastes? Quantas harmonias criastes? Quantos ajudaste aos pequeninos que se referem a Jesus? Então, mostra tão somente aqueles atos de bondade. E vamos terminar de ler, que é bem curtinho, né, para os slides. Ó Jesus, tu disseste que teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar aos céus. De onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurar-lhes, pois, o caminho através das uzes e dos espinhos, não por entre flores. Corre os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões somem. Cedo se apercebem eles de que apenas acompanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam da morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Então, muitos continuam assim, né? Desprezando os bens espirituais. É aquele que as traças não roem, os ladrões não roubam, é aquele que nós não vemos com nossos olhos visíveis. São aqueles que, digamos assim, são os bens conquistados de alma, né, de questões espirituais. E terminando essa comunicação dela, ela diz: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, e é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. E este conselho aqui desta ex-princesa, numa experiência espiritual, né? Ela fala aqui da importância da prece, a oração. Princesa não, é rainha, viu, amor? Certo. E quando Jesus chega e diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é exatamente porque, através da oração, é quando nós buscamos o reino de Deus. Então, precisamos criar o hábito de orar cada vez mais, orar pela manhã, quando acorda, pelo menos, orar quando vai se alimentar, orar, agradecer pelo trabalho, muitas vezes orar pelas dificuldades que nós não sabemos, mas algumas coisas está nos ensinando, orar quando vai dormir. Então, a oração é super importante, essas preces que fazemos, que é o meio de comunicação com o reino espiritual. Muito bem, agora vamos aos slides, para que possamos, assim, termos uma forma mais didática, né? Então, veja aqui, meu reino não é deste mundo, é o tema central do capítulo 2, né? E essa é a última parte, que é as instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. Exatamente falando da experiência desta rainha. Depoimento de uma rainha. Aqui praticamente vai repetir alguma das frases que ela falou. Rainha, fui na terra, como rainha julgou que penetrasse no reino dos céus. Porque essa era uma questão que alguns achavam que teria lugar no reino dos céus, porque vinham de linhagem nobre, como sendo um favorecimento de Deus. Até porque, naquela época, quem dava a bênção sobre os reis era o Papa. Então, o Papa era quem colocava reis, tirava reis, e eles achavam que, pelo Papa estar abençoando, era como se tivesse aquele direito ao reino dos céus. É como se hoje, né, uma pessoa achasse que seus filhos iriam ser salvos, iriam estar no reino dos céus por ser batizado na igreja, ser batizado ou na igreja católica ou evangélica, né? Como se um rito fosse oferecer esta segurança.
É como se simplesmente participar de cultos e de atividades espirituais que também garantam o reino dos céus. E nada disso garante. O que garante é essa questão individual, do que cada um faz de bem para o próximo. Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ela diz que por o orgulho é que se perdeu na terra. E realmente, normalmente, a riqueza e o poder tornam-se uma prova muito difícil para ser suportada, é porque cria muito orgulho. Quem tem poder e riqueza, geralmente é muito bajulado, aparecem muitos bajuladores, que também é uma forma de erro espiritual, quem fica bajulando os outros, né? Mas quem tem poder e riqueza geralmente são bajulados. E com isso faz crescer o orgulho. E aí Jesus disse que é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí pode ser o rico de orgulho, de poder, ou mesmo financeiro. É como nós vemos hoje, né? Então, hoje tem, por exemplo, que se diz muito, principalmente no meio jurídico, né? E um juiz, às vezes, se acha com superpoder e, às vezes, pensa que são até um deus. Os juízes do Supremo Tribunal Federal, eles, às vezes, não pensam que é um deus, eles têm certeza que são deuses, né? E que vão ter lugar lá no Panteão Divino, né? No Panteão Divino, porque tem a caneta, estabelece uma lei e todo mundo tem que cumprir. Então, isso era como eram os reis naquele tempo, né? Que falava e todo mundo teria que obedecer. Só que quando parte para o outro lado, vai perceber que tem alguém que foi muito bem simples na existência e está aí lá do outro lado espiritualmente está numa posição muito mais elevada, né? Então, diz essa rainha, valorizava as honras e as grandezas. Era o que valorizava, as honras e as grandezas. Até hoje, né? Acontece muito esta questão na vida de muitos. E desprezava os que não tinham sangue nobre. E ao se ler o Evangelho, segundo o Espiritismo, e ver esse testemunho, muitos de nós podemos pensar, bem, mas sabe que era uma rainha? Mas eu não faço isso. Mas acontece que, às vezes, quando a gente consegue uma coisinha a mais, um cargo, ou materialmente, às vezes a gente queremos desprezar os outros, né? Achar, digamos, por exemplo, se a gente chega em algum local público, né? E tem pessoas que não se portam muito educadas, nem crianças, aquela coisa. A gente acha que aquilo é uma baixeza e que são pessoas sem modos, são pessoas sem educação, como se estivesse num patamar muito elevado, sem compreender que cada espírito tem um estágio evolutivo. E nós devemos, muitas vezes, termos juntos, né, o interesse de aprendermos uns com os outros, e exatamente nessas fases também que se tornam muito difíceis, né? A desilusão, quando aconteceu? Foi justamente ao retornar à pátria espiritual. Por que é utilizada a expressão, né? Retornar à pátria espiritual? Porque a nossa verdadeira pátria é a espiritual. A nossa verdadeira vida é a espiritual. É a vida que não morre. Nós estamos na Terra encarnado, cumprindo uma experiência humana, somos espíritos encarnados em experiência humana, mas quando retorna à pátria espiritual, que se recobra o conhecimento de uma maneira completa, então vamos entender a verdadeira situação e o que verdadeiramente acontece, né? É exatamente do outro lado, né? Então ela sentiu-se humilhada por não ser recebida como uma soberana. Ela tinha a certeza que todos aqueles serviçais dela e muitos outros que já tinham ido para o outro lado, que iria lá recebê-la, né, ela como a soberana, quem sabe até as próprias potestades do céu, né? Se ela era uma católica, talvez acreditasse que São Pedro, dizia que teria achado o céu, iria estar lá, muito bem, querida rainha, seja bem-vinda, né? E assim por diante. Ela esperava ser recebida, assim com diferença, mas foi o que não aconteceu, né?
viu muito acima dela pessoas que julgavam insignificantes, mas muito acima. E sabe de um detalhe? Essa cena nós iremos ver. Nós iremos do outro lado, quando chegar na parte espiritual, vamos vermos pessoas que nós não dava muito valor por questões, às vezes, até morais, que a gente julgava, ou por questões materiais e outras, né? Ou por falta de conhecimento, ou por muitas questões, né? E, de repente, está lá numa situação melhor. Isso, certamente, todos nós temos essas experiências. Por quê? Porque muitos espíritos se encarnam e têm uma experiência humana vivendo de uma forma bem humilde, bem simples, né? Com muitas dificuldades, muitas vezes sem ter aquele falar corretamente o seu idioma e ter determinado porte, né, de uma pessoa que tenha muito conhecimento. São as experiências que os espíritos precisam viver. Então, muitos daqueles, quando retornam para a pátria espiritual, que recobram a sua verdadeira vida, vão ver que eram espíritos muito iluminados, né? E ela viu esse detalhe, que pessoas que se julgavam, que ela julgava insignificante. Verificou que nada havia trazido da sua realeza terrestre, né? Absolutamente. Eu creio que hoje, esta parte, praticamente todo mundo é unânime, saber que não leva a nada. No passado, até alguns tinham essa ideia, né? Começou com aquelas linhagens de faraós egípcios, né? E quando iam fazer os seus sepultamentos, colocavam muito ouro, né? Muitas riquezas, porque eles achavam que ia levar com eles para outro lado, para outra vida. Depois de muitos anos, quando descobre aquelas tumbas, os faraós egípcios, principalmente, porque esse é mais relatado nas histórias, estavam lá, né? O tesouro e só lá, não leva-se absolutamente nada, nada do que é material. E se nós temos, assim, um devotamento, e se nós temos muito essas coisas materiais, elas são tudo para nós, quando desencarna, o espírito tem uma grande probabilidade de ficar junto àqueles bens que ele mais gostava, né, que ele mais queria ter. E ali vai ser um sacrifício imenso, vendo esse espírito, vendo outros desfrutando, ele sem poder fazer nada, né? Sem poder realizar. Disse Jesus: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, nós precisamos despertar e saber que o nosso maior tesouro é o espiritual, não é o material. Então, veja, ela diz, né, que para ocupar um lugar no reino dos céus, tem algumas condições que são necessárias. Certamente, ela, ao vir dar, ela, quando veio dar essa comunicação, aqui se presume que ela já tinha desencarnado há muito tempo. E durante esse tempo, já que ela tinha desencarnado, do outro lado, ela aprendeu muitas coisas. E junto com os seus mentores, dando orientação, ela foi compreender o que realmente era que são importantes para ter um bom lugar do outro lado. Então, uma dessas questões é a humildade, só ser humilde, caridade, benevolência para com todos. Não é só com aqueles que a gente acha que são pessoas educadas, pessoas finas, conhecedoras, e tudo isso, né? Não, é benevolência para com todos, e, na medida do possível, se relacionar com todos que puderem. Mesmo com coisas que nós não concordamos, nós precisamos ser benevolentes. Benevolente. Ser benevolente não quer dizer você copiar aquilo e fazer aquilo que o outro faz, mas é você não ficar julgando as pessoas pelo que elas fazem. E naquilo que, se nós julgamos que determinada coisa é errada, é certa, vamos viver aquilo que nós achamos que é certo, né? E respeitar algumas pessoas quando faz aquilo que a gente acha que é errado. Então, isso seria o que é benevolência para com todos, porque todos nós estamos em estágios evolutivos diferentes, não somos iguais. E certamente, nesse mundo
aqui do planeta Terra, onde nós vivemos um estágio de provas e expiações por motivo de nossas inferioridades, é claro que vamos encontrar todas essas discrepâncias, né? De comportamentos, de atitudes, de vícios, de podemos dizer assim, tantas outras coisas ruins que carregamos. E para tudo isso, Jesus ensinou, né? Perdoa-lhes, né? Perdoar as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É aprendermos a saber que nós também temos nossas faltas, né? Muito bem. Então, lá no plano espiritual, não vão perguntar, em hipótese alguma, né? O que fomos, nem que posição ocupamos na Terra. Você já pensou um espírito muito orgulhoso, digamos que aqui foi um ministro da Corte Suprema. Estou só utilizando ministro da Corte Suprema, porque hoje está muito em discussão e dá para entender, né, o poder que eles têm, né? Então, acontece que, quando chegam do outro lado, né, e desencarnam, aí vão esperar, você foi um ministro supremo. Não perguntam, porque isso não interfere em nada. Se ele foi um ministro do Supremo, ou se ele foi um carregador de frete numa feira. Não, nada disso interessa, né? Então, não perguntam o que fomos, nem que posição ocupamos na Terra. E isso pode frustrar, e certamente frustra, como frustrou a rainha, né? De pessoas que têm ocupado funções importantes, funções de renome, e quando chega do outro lado, nada disso é lembrado, nem pergunto de longe, né? Porque muitas vezes essas posições, em vez de ajudar para o plano espiritual, muitas vezes atrapalham e muito, né? Como no caso dessa rainha, que disse que foi justamente por ser rainha é que o orgulho a destruiu, né? Perguntam sobre o bem que fizemos e quantas lágrimas enxugamos, né? Então, o bem que fizemos. E o bem que vamos realizar é um bem que não tem essas fronteiras de escolhermos a quem fazer, fazemos bem a todos, dentro da medida do possível, seguindo o mandamento que Jesus resumiu dos 10 mandamentos, quando ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o próximo são todos os nossos irmãos que estão no planeta Terra, encarnados e desencarnados, né? Então, aqui, os bens terrenos, né? Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se pudesse guardá-los para sempre, né? E realmente, isso também tem a ver com a lei da conservação, né? O espírito, às vezes está com o pensamento pensando que nunca vai desencarnar, que nunca vai morrer, às vezes constrói pensando em deixar para outras gerações, ajudar de alguma maneira, né? Então, aqueles que são muito miseráveis, que buscam só para juntar, só com a questão de juntar, guardar, 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 né? Porque também vão ter uma grande dificuldade, principalmente no momento do desencarne, né? E no plano espiritual, as ilusões somem e cedo percebemos os nossos enganos. Quando o espírito percebe o engano, oxe, aí já se trata de um grande avanço, né? Porque muitos, quando chegam do outro lado, quando vêm perceber esses enganos, têm passado centenas e centenas de anos, né? Eles estão ali nas regiões ubralinas e não despertam, né? No momento que despertam, então vão compreender o quanto estavam enganados, né? Nós também podemos estar nessas listas, podemos sempre trabalhar muito na questão da reforma íntima, né? Os bens espirituais. Então, os bens espirituais são expostos assim, nesses pequenos atos de amor, de simpatia, compreensão, respeito, auxílio, fraternidade e tantas coisas boas que nós conhecemos, como é praticado nas casas espíritas e muitas outras religiões, muitas igrejas, né? Isso aí, sem dúvida. Então, os bens espirituais são os únicos bens reais e duradouros que aproveitamos na morada celestial. Ficou bem, assim, popular aquela expressão dos bônus horas, né? Lá do nosso lado.
é aquilo que nós fazemos de bem. E aquilo que fazemos de bem também no prol de nossa experiência humana. Esse também é contado em grande estima pelo plano espiritual, porque a nossa missão ao reencarnarmos é justamente porque temos coisas a melhorarmos e coisas a resgatarmos. E as nossas dificuldades, as nossas doenças mostram o caminho que nós fomos chamados a podermos alcançar. Então, temos que ter muita resignação. Precisamos sempre estar buscando essas orientações divinas, principalmente nos tempos difíceis. E sermos conformados, não no sentido de cruzar os braços, mas sermos conformados no sentido de aceitar as provas, procurarmos nos melhorarmos para podermos superar estas provas. Né? As reflexões sobre o ensinamento de Jesus. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do Cristo, que foi: meu reino não é deste mundo. Vejam bem, queremos entrar no reino de Deus? Evidentemente, todo mundo quer entrar no reino de Deus, mas não é deste mundo. Não é deste mundo. Definitivamente, este mundo não é o mundo do reino de Deus, onde temos muitas guerras, assassinatos, tantas coisas que acontecem ruins, tantos drogados, tantos viciados, tanta miséria, tanta fome, tantas mortes através de guerra, tantas coisas. Né? Então, é evidente que não é o reino de Deus ainda. Né? Não é o reino de Deus. Mas nós precisamos refletir, que precisamos nos melhorarmos para, então, habitarmos neste reino. O pedido que a rainha fez, isso aqui já foi no final, para que pudesse, ela já expressando, como que conversando com espíritos, né, superiores, até os que concederam ela dar essa comunicação, diz: olha, compadei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. É como se dissesse: vamos se compadecer daqueles que não chegaram à colônia, dentro da nossa linguagem espírita, né? Vão ficar compadecidos daqueles que estão na reunião umbralina, naqueles que estão cristalizados no plano terrestre, ligados aos seus reinos, às coisas que adquiriram, né? Então, vamos nos compadecer dele, né? E, certamente, esse trabalho é bem desenvolvido nas casas espíritas, através das reuniões mediúnicas, onde chegam tantos espíritos equivocados, sofredores, né? E recebem essas compaixões, e muitos através das preces, né? Então, compadeçam-se dele, né? Ajudai-o com as vossas preces, né? A importância de orarmos pelos outros, né? Orarmos também pelos outros. A prece aproxima o homem de Deus. Porque é o seguinte, aqui nós usamos, dentro do nosso plano material, usamos muitos meios de comunicação. Então, usamos esse que estamos agora, através do Meet, fazendo esse estudo online, e muitos outros, através de telefonia e assim por diante. Mas para nos comunicarmos com o plano espiritual, através dos bons pensamentos, das boas ações, e principalmente da oração, da prece. Criar o hábito de orar sempre, estar sempre fazendo preces, né? A prece é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais, né? Não nos esqueçamos. Então, nós podemos tirarmos umas reflexões bem interessantes dessa experiência, porque é como se ele estivesse falando para nós, não está falando para outras rainhas, nem reis, nem quem tem muito poder. Está falando também para nós, porque às vezes nós não temos poder nenhum e achamos que temos poder demais. Então, precisamos nos pautar naquilo que o Cristo nos ensinou, né? Que Deus possa, assim, trazer muitas bênçãos e que nós possamos compreendermos a sua mensagem, né? Vamos aqui pararmos o compartilhamento para, então, a gente trocar algumas opiniões, né? E cada um de vocês pode aí ficar à vontade para falar aquilo que desejam. Quem foi rainha aí na encarnação passada? Todo mundo quer ter sido rainha, mas tem muita gente que foi serviçal. Ninguém queria ser serviçal. Você dizer: eu fui muito importante na encarnação passada, eu fui. Olha, eu não quero saber o que eu fui. Certamente não fui melhor do que estou hoje, não.
Isso é novo. Agora, a Verônica tem, né? Tinha a Santa Verônica, né? Acho que Verônica foi. Eu fui a santa Foi a Santa. que enxugou o rosto de Jesus. Foi. Foi a que jogou pedra nele. É, Eu fui, que eu vou ser assistente de São Francisco. Vai. muito bom. Para subir nos degraus da evolução, Verônica. Verônica, disse assim, é porque às vezes a pessoa faz uma tradução errada, né? Em vez de São Francisco, ela quer dizer Seu Francisco. É. Deixa Olha, ela. Vamos agora falar sério. realmente as pessoas ainda não tomaram conhecimento do o que é o reino de Deus. Isso eu acho que nem 1%, meio por cento. Que a pessoa tem essa clareza de conhecimento. Porque você, para chegar ao reino de Deus, você tem que trabalhar muito, viu? Pelo pouco que eu ainda estou lendo, que eu não li muito, mal leio alguma coisa, temos muito que trabalhar, muito, incansavelmente todos os dias. E com a saúde mental atualmente do ser humano, aí é que se torna mais difícil. Isso é minha concepção, minha visão. Muito bem, muito bem. Mas é isso mesmo. Quem mais aí? É a coisa da culpa, né? É que a gente é muito apegado aos bens materiais, ao reconhecimento material, ao reconhecimento das pessoas. A gente espera sempre ser reconhecido pelo próximo, como se aquele reconhecimento fosse realmente o que nos salvasse, o que nos tornasse uma pessoa melhor do que os outros. Mas, na verdade, o que importa realmente são as nossas ações, né? É aquela coisa, quantas lágrimas a gente enxugou ao longo da vida, e não quantos tesouros e quanto reconhecimento na Terra a gente acumulou. Em geral, a gente é moldado a acumular riquezas da Terra, né? Poucos realmente se preocupam e reconhecem que a nossa vida, a nossa casa não é aqui, né? Mas é muito desafiador. Acho que esse é um dos grandes desafios da carne, né? A gente praticar a humildade e reconhecer as nossas falhas, a nossa pequenez. Verdade, exatamente. Essa reflexão que sempre devemos estar compreendendo. Muitos realmente têm uma ideia muito difícil de entender do que seja o reino de Deus. Porque foi criado muito no atavismo, que é o céu, né, a cidade, você vai passar o resto da vida lá, somente brincando com os animais que hoje são animais agressivos, né, e lá serão todos dóceis, ninguém trabalha, somente na árvore da vida, louvando, cantando a Deus para a eternidade. Às vezes não compreende de uma maneira mais precisa. Mas isso é comum, né? Pode se entender dessa maneira. Vá, Clênia, fale. Então, Eu não gosto de falar, né? Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Né? Já está explicitando que não é dentro do que a gente conhece do contexto material. É uma parte espiritual. E o que se fala dentro do Espiritismo? Amai-vos e instruí-vos. Então, através dessa instrução, desse conhecimento que a gente adquire, que parte por ciência, filosofia e religião, é que vai nos despertar para a nossa verdadeira condição de espírito.
muitos, como vocês já comentaram aí, vivem na ilusão de que a vida se resume ao que a gente vê, ao que a gente escuta, né? Ao sexto sentido, que a vida é isso. Mas não é. Aqui nós estamos como passageiros, adquirindo experiências, sendo provados, porque não somos perfeitos, passando por expiações. E o bom do conhecimento é a gente saber o porquê. Por que é que eu estou espiando com a doença que na medicina ainda não tem cura? Para que ela é benéfica para meu espírito? Porque, a princípio, a gente fica revoltado, né? Mas eu não mereço passar por isso, Deus não me ama. Aí a gente joga logo a responsabilidade para Deus, que é justo, infinitamente justo e misericordioso. Mas se a gente for analisar o contexto daquele sofrimento que a gente está passando, ele está purificando o nosso espírito. Nós somos devedores, temos uma conta imensa para ser paga. E Deus, da sua bondade, ele não cobra tudo de uma vez, não. É parcelado. De acordo com a evolução da gente, quanto mais a gente evolui, mais a gente paga aquela dívida. Porque a gente tem estrutura de carregar a cruz. Se a gente não tiver, ele não dá a cruz que a gente não pode levar. Então, a cruz de ninguém é pesada. A nossa cruz é proporcional ao que podemos carregar. E o conhecer da vida espiritual é um alento para a gente nesse momento, porque a dor, na realidade, ela é educativa. Não é dor, sofrimento. A gente pode fazer ela do sofrimento, mas ela é educativa para o espírito. E quando a gente passa por determinadas situações, outras também, problemas financeiros, a gente está numa situação bem delicada e tudo, nada é por acaso. Eu passei uma prova agora simples, de ter uma pessoa que nós pagamos a ela pelo serviço, e a pessoa simplesmente sumiu, sem satisfação. Ficou com o nosso dinheiro. Aí eu, conversando com o meu marido, eu disse, eu acho que a gente está devolvendo alguma coisa que a gente tirou da vida passada, senão não teria acontecido isso. Ou senão ele estava precisando de mais do dinheiro, né? E foi resolver uma situação, apesar que adquiriu de uma forma ilícita. Mas nada é por acaso na vida da gente. Tudo tem uma razão de ser. E quando a rainha comentada aí, ela se viu no plano espiritual, ela com toda a pompa que ela tinha aqui no plano terrestre, né? Como foi dito, ela querer no esplendor na vida espiritual, ela viu que ela era uma mendiga na parte espiritual. E que pessoas que estavam abaixo dela estavam numa posição muito melhor. Mas ainda bem que ela teve a clareza do reconhecimento, né? De saber que não essas coisas materiais que ela usufruía eram coisas temporárias. Então, eu acho que é nisso que a gente deve se deter. A gente não deve ter grandes aperreios, é porque a gente, às vezes, sai do prumo. Grandes apreensões, mas saber, como disse Maria de Nazaré, tudo passa. Tudo passa. Muito bem. Seja o que for, passa. Tá bom, amor, já falei demais, daqui a pouco eu vou tomar o espaço da tua palestra. Passa. Essa palavra tudo passa, ela às vezes leva um bom tempo para passar, hein? Mas passa. Em relação à vida que temos, que é imortal, é como abrir e fechar de olho, como disse Paulo. A vida inteira, de 70, 80 anos, é como abrir e fechar de olho. É tão rapidozinho. É rapidozinho. A gente não acha, mas é. Nós somos imortais, né? O que é 80 anos diante da infinidade? É nada. A imortalidade, né? Olha, mas o segredo... quando estamos... Vamos ser anjos. O segredo todo... Lembrei ontem, quando nós estávamos fazendo a abertura da palestra espírita
da Semana Espírita de Garanhuns, né? Tivemos lá, chegamos ainda agora. Tivemos justamente para cumprir nossos compromissos. Então, o que nós precisamos compreender bem para entendermos essas questões é que somos espírito. Nós não temos espírito, nós somos espírito vivendo uma experiência humana. Então, quando começamos a ter isso com certeza, começamos a ver que as coisas vão passar rápidas, o aprendizado vai ser maior, as janelas vão se abrir, as portas irão se abrir. Quando primeiro compreendermos isso, que nós queremos, muitas vezes, querendo conquistar determinadas vitórias, achando que o nosso espírito está do outro lado. Não, porque o meu espírito deve ter sido muito ruim, meu espírito deve ter feito... Não, nós não temos espírito, nós somos o espírito. Aí, só em mudar a perspectiva, nós passamos a viver melhor. E passamos, assim, a suportar as dores com maior resiliência, né? Muito mais do que os estoicos, né? Eles vivem aquelas vidas estoicas, né? Evidentemente, a vida sem sofrimento, nós também não podemos achar que a vida sem sofrimento não a vida só é boa com sofrimento, não. Não é isso, vamos também chegar, mas vamos ter a consciência, né, de que os sofrimentos nos ajudam. O aprendizado. E também a gente tem na nossa mente que... desculpe. Então, às vezes, a questão seguinte, é que nós sofremos, e não aprendemos. Mas no momento que nós passamos a aprender, vai vencendo essas etapas. A questão é a seguinte, acontece um fato em nossa vida, mas a gente não aprende. Acontece outra, a gente não aprende e vai repetindo as mesmas coisas, né? Por exemplo, vamos botar na questão de saúde. Tem pessoas que têm determinado problema de saúde. Sabe que determinados alimentos faz mal, determinados comportamentos faz mal. Mas continua fazendo. Sofre com a diabetes, sofre com determinadas coisas, mas continua fazendo porque é bom. Né? Continua fazendo porque é bom. Então, isso é aquilo. O espírito, muitas vezes, é muito resistente para aprender a fazer aquilo que é bom, que não é gostoso para a carne, que ele está ocupando no momento, mas pode ser bom para o espírito. Vamos, fale agora, que eu lhe atrapalhei. Deixa eu ver se eu puxar o raciocínio de novo. Fora da caridade não há salvação. O nosso caminho é a prática do bem, independente da religião, independente de você... Eu vou até usar essa palavra, que é um pouco forte, de você ser ateu, mas a gente, na realidade, não é ateu. Lá no fundo, a gente sabe que foi criado por Deus, que você não surgiu do nada, mesmo que você diga que tudo acaba materialmente. Então, essa busca do fazer o bem tem que passar pelo a nossa transformação, né? A gente tem que buscar fazer uma análise da nossa conduta, ver onde é que a gente está errando, se a gente está falando muito da vida alheia, se a gente está se omitindo em determinadas circunstâncias, de uma necessidade de alguém conhecido, e começar a exercitar essa prática do bem, para ela um dia se tornar tão comum que a gente faça o bem e nem perceba que está fazendo. A gente chegar nesse patamar. Porque é ele que vai realmente nos diferenciar no plano espiritual e no plano material também. Porque não é tão bom a gente chegar perto de uma pessoa que a gente considera, entre aspas, porque ninguém é bom totalmente boa, a sensação que a gente sente, uma pessoa agradável, uma pessoa generosa, ela não passa aquela energia boa para a gente, como o inverso também, né? E a gente poder chegar a esse ponto. Eu acho que o conhecimento é justamente para isso, para a gente encontrar esse denominador comum que é a bondade. Pode ser muçulmano, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser umbandista, pode não ter religião, porque não é a religião que salva. O que salva é a religiosidade. Muito bem. Só quem não falou foi Carla, não foi? Falou quase nada. Ela falou 1 grama.
Vai continuar em 1 grama. Vai, 1 grama. Então, muito bem. Então, E Daniel também, né? Falou pouco. Se não tiver mais algum comentário, tudo, nós já podemos fazermos um encerramento, né, para parar a gravação. Depois, se tiver algum recado, a gente pode dar depois da gravação, né, alguma coisa mais. Certo? Vamos fazer a prece e depois a gente se despede, né? Clênia é quem vai fazer essa prece final, né, que a Verônica fez no início. Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, amoroso, de infinita misericórdia e justiça. Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia. Trabalhadores do bem que nos acompanham nesse momento, nos assistindo, derramando seus bálsamos benéficos sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que possam estar aqui presentes. Os ensinamentos do Mestre são verdadeiros ensinamentos de amor, ensinamentos de paciência, de perdão, de tolerância, de indulgência. E esses ensinamentos precisamos buscá-los para nossas vidas, para podermos entrar em comunhão com o nosso guia, Jesus. Que tenhamos consciência do que estamos aqui a fazer, que saiamos melhores da nossa encarnação do que entramos, que busquemos sempre vivenciar todo o bem que pudermos. Que a paz de Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, né? E vamos ter na próxima semana, já é uma sequência, o estudo, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Do meu pai. E o primeiro tema vai ser justamente diferentes estados da alma na erraticidade. Certo? Muito bem. Vamos assistir